Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje eu desci só pra te explicar daquilo que não entendi. Fui eu. Eita, Aleluia. Foi livramento. glória a Deus, obrigado, Senhor. Estava te ensinando. Foi livramento. Glória a Deus, aleluia. Você só sofreu agora. Não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Deus, aleluia. Foi livramento. Glória. Fui eu te guardando. Graças a Deus. Eu sei que sofreu, não entendeu. Estava te ensinando. Glória a Deus. Foi livramento. Você só sofreu agora. Não compliquei. Pelos detalhes da tua história. Um tempo novo irá chegar. O teu Samuel irá carregar. Tu vais superar tudo que viveu. Em Deus, em Deus. Um tempo novo irá chegar. O teu Samuel irá carregar. Tu vais superar tudo que deu. Em Deus, em Deus. Foi livramento. Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Fui eu te guardando. Eu sei que sofreu e você não entendeu. É porque estava te ensinando. Foi livramento. Aleluia. Você só sofreu agora. Eu não compliquei, também nunca errei. Amanhã me agradecerá pelo detalhe da tua história. Glória a Deus, Eu aleluia. não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá. Obrigado, Senhor. Eu ficar Obrigado. os detalhes da tua história. Glória a Deus. Os detalhes da tua história. Assim eu agradeço minha rica oportunidade. Glória a Deus. Amanhã agradecerá, porque as coisas de Deus é mistério. Nós não entendemos hoje, mas amanhã entenderemos. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Vamos orarmos pelos dizimistas ofertantes da igreja, mas também pelo mensageiro dessa noite, aquele que Deus, através do Espírito Santo, escolheu para essa noite estar passando uma mensagem ao meu, ao teu coração, nessa noite, no terceiro dia da campanha, agosto de Deus, com o tema: levante-se, depois da tribulação vem a glória, vem a vitória para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Diácono Vicário querido, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos alegramos no Senhor, Pai, por tudo que já aconteceu até aqui na tua casa.
Pai, Tu já falaste conosco através dos louvores, ó Pai. Tu já falaste conosco, ó Pai, quando a nossa mente está voltada ao trono celestial. Te damos 1 milhão de glória em gratidão pela vida, pela salvação, pelo alimento, pela veste, ó Pai. Senhor, nessa hora, ó Pai, eu te peço uma bênção, ó Pai, dobrada, multiplicada, ó Pai, para cada ofertante, dizimista da Tua casa, ó Pai. Não somente aqueles que te ofertaram, ó Pai, em espécie, mas estão aqui ofertando a Tua vida, o Teu clamor, a Tua adoração para Ti. Senhor, também em nome de Jesus, nessa hora, coloca a mão de vocês em direção ao altar aqui do servo do Senhor. Nesta hora, Senhor, queremos já Te apresentar o Teu servo, o Teu filho. Pai, que ele continue sendo instrumento de Ti, ó Pai. Que ele venha falar, ó Pai, daquilo que vem do céu. Aleluia, e que o Espírito Santo venha em concordância tocar em nossos corações. Continua usando o Teu servo, Deus, Jeová. Pai querido, que aqui estamos para ouvir não o que gostaríamos de ouvirmos, mas o que precisa ser ouvido para edificação e exaltação da Tua casa. Pai, que nossas mentes agora se desliguem das coisas seculares e se liguem nas espirituais, para que possamos recebermos a Tua santa palavra através do Teu servo. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja do Senhor diz: amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Jesus, né? Como é bom estarmos reunidos em comunhão, em uma só fé, porque nós somos. Meu irmão, só um segundinho aqui, ele volta já. Cadê o pastor Carlos, missionário? Porque o irmão Hércules, ele tem outro compromisso, em outro lugar ele vai ter que sair. Glória a Deus. Só rapidamente. Pastor Antônio, passa aqui essa pequena lembrança, nosso levita Hércules, né? Glória a Deus. Cadê a Regina? Glória a Deus. Aleluia. Deus continua abençoando, meu filho. Muito obrigado. Viu? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Que continue abençoando. Amém, meu Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tranquilo, né? Temos que ter essa comunhão com os irmãos, saber entender as coisas, que muitas das vezes tem irmãos que não entendem, né? Então, como eu estava dizendo, é gratificante estar na presença de Deus. Eu agradeço a Deus, como sempre eu digo. Primeiramente eu agradeço a Deus, segundo aos meus pais, aos meus líderes, todos aqueles que me ajudaram a eu chegar até aqui, eu sei o que eu sou e ainda aquilo que Deus quer que eu venha ser diante dele e diante dos homens, porque o próprio Jesus, ele disse que nós conhecemos a árvore pelos frutos e nós somos o corpo de Cristo, ele é a cabeça. E desde já mais uma vez agradeço ao pastor Renilson, o pastor Antônio, a sua esposa, a esposa do pastor Antônio, enfim, a todos os irmãos em Cristo que estão aqui, e mesmo aqueles que hoje não puderam estar, mas tudo que estamos fazendo aqui não é só para quem está aqui, e para aqueles também que não puderam estar. E assim eu agradeço, né, por essa oportunidade. E vamos para a palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, capítulo 5, amém? E para quem não lembra do meu nome, eu sou o diácono Ruangeli Nascimento. É um pouco difícil, mas amém. Glória a Deus. Mas o nome importante nessa noite sempre será o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E assim aqui na minha Bíblia tem um título que diz a justificação pela fé e paz com Deus. Romanos capítulo 5. Romanos está vizinho a Atos dos Apóstolos. Dá o braço. Aleluia. E também vizinho à primeira carta aos Coríntios. Amém? Glória a Deus. Essa igreja é avivada. Desde aquele dia que eu coloquei os meus pés aqui, Glória a Deus, ali, aquele lugar pequenininho, mas que estava cheio da unção de Deus. E agora ele trouxe para um lugar maior, para encher mais da glória dele. Aleluia! Porque
não importa o lugar, o importante é a gente dar o lugar ao Espírito Santo. Porque a gente pode pregar na rua, a gente pode pregar debaixo de uma árvore, em cima do monte, no ônibus, aonde a gente estiver, a gente tem que apregoar a palavra de Deus. Mas claro que Deus, ele ensina a gente a congregar, ele diz congregai-vos. Então temos que estar unidos em uma só fé, ou seja, temos que ser unidade em Cristo, amém? E a palavra de Deus, ela aqui em Romanos, quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus, essa igreja está aprovada. E assim diz, né? Versículo em diante: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa paz que a gente tem com Deus já está bem claro e bem explicadinho aqui. É através de quem? De Jesus Cristo. Foi através dele que ele levou toda a maldição naquela cruz. A maldição que era para nós foi sobre o corpo dele. E assim hoje nós temos paz. Tem pessoas que têm dinheiro, tem pessoas que têm a conta recheada, tem carro, tem mansões, mas não conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir. E a gente pode não ter nada no bolso, mas a gente dorme tranquilamente em paz, porque a gente sabe que o nosso Senhor, ele não dorme, ele guarda a nossa vida. E ele mesmo diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a gente sabe que o nosso sustento está nele, independente do que a gente passou ou venha passar, temos que continuar crendo e confiando nele. Aleluia. E assim continuando diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então veja que por intermédio de Jesus nós obtivemos acesso. Veja que antigamente, a gente tinha que ir ao sumo sacerdote. Pode sentar, igreja. Tínhamos que ir ao sumo sacerdote, e hoje não. Hoje qualquer pessoa pode ter acesso a Deus. Basta se quebrantar diante dele, na presença dele, porque o véu ele foi rasgado de cima para baixo. Mas antes tinha esse véu que atrapalhava o homem de poder ter uma comunhão com Deus. E assim tínhamos que ir até o sacerdote, tínhamos que fazer sacrifícios de animais, oferta, mas hoje a oferta viva que ele quer é a nossa vida diante dele, é a vida de cada um diante dele. Essa é a oferta maior. Eu acho bonito quando os pastores, como o pastor falou, mesmo que você não teve sua oferta em espécie, mas a melhor oferta é cada um de nós na presença de Deus. Glória a Deus. Então, igualmente nós obtemos acesso através dele, e ele ainda diz: na qual estamos firmes e gloriamos na esperança, ou seja, nos alegramos na esperança da glória de Deus. Então nós temos que estar firmes, não é no pastor Renilson, não é no diácono Roncelli, não é no irmão A ou no irmão B, ou no pastor Antônio também. Temos que estar firmes em Jesus, porque quando nós estamos firmes em Jesus, pode vir a tempestade que vier, pode vir o problema que vier, alguém pode falar mal da gente, alguém pode se levantar contra a gente, mas se a gente está firme na rocha, que é Jesus, nada pode nos abalar, nada pode nos atrapalhar. Eu lembro como hoje eu cheguei ali, o pastor disse para mim: aqui a minha casa é simples, eu também sou simples, mas vamos adorar a Deus aqui, enquanto Deus está providenciando um lugar maior. E hoje eu tenho a honra de Deus e a honra através do pastor e a honra dos irmãos de poder estar ministrando a palavra do bom mestre no lugar maior, como assim ele já tinha prometido ao pastor. Glória a Deus. Todos creram na palavra de Deus e na palavra do homem de Deus, e hoje vocês estão contemplando com os seus olhos. Ainda tive o privilégio dele me trazer aqui, me mostrar. Ainda estava ao escuro, eu liguei ainda a lanterna do meu celular, o irmão também ligou, e ele disse: Deus pediu para o senhor orar nesse altar, mesmo ainda em cimento, glória mesmo ainda Deus, não tendo o teto ainda preparado, mas ele pediu para o senhor interceder, o senhor orar por esse lugar, e assim eu fiz. E hoje eu estou no mesmo altar aonde eu tive o privilégio de orar, e assim eu sou grato a Deus por tudo que ele fez na minha vida.
com a simplicidade que eu tenho, continuarei tendo essa simplicidade. Não faço algo para me mostrar, eu faço algo para a glória de Deus. Muitas das vezes eu sou mal interpretado, as pessoas olham com maus olhos, mas eu não posso fazer nada porque Deus nos deu um brilho do Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo incomoda o inferno e incomoda aqueles que ainda não têm o brilho do Espírito Santo. Mas não é porque ele não tem o brilho do Espírito Santo que eu vou menosprezar ele ou ela. Eu tenho que mostrar que Jesus é na minha vida, e o mesmo Jesus que está na minha vida é o mesmo Jesus que pode estar na vida dele. O mesmo Jesus que transformou a minha vida é o mesmo Jesus que pode transformar a vida dele ou dela. Então, a palavra firmes. Então, nós temos que estar firmes. Porque a gente, muitas das vezes, vai encontrar pessoas para querer nos dar rasteira, para nos derrubar. Mas eu lembro, como os irmãos lembram também, que Jesus disse a Pedro: Pedro, venha, ande. Sou eu, não tenha medo, não é fantasma não. Pode vir, Pedro. E Pedro, depois de Jesus, foi o único a andar sobre as águas. Até hoje ninguém andou sobre Glória as águas a Deus, além de Jesus aleluia. e de Pedro. E Pedro começou a andar e começou a olhar para Jesus. Só que de repente a tempestade, os problemas, ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, e ali ele afundou. Mas em nenhum momento Jesus deixou de estender as mãos e erguê-lo e dizer: eu sou contigo, não te assombre, não tenha medo, porque eu sou teu Deus. Jamais eu vou deixar você afundar. E esse mesmo Jesus é o mesmo Jesus que está aqui desde o momento que eu cheguei, os irmãos já tinham chegado. É o mesmo que dá a mão para a gente se levantar. Então aqui a igreja de Cristo começa com o pastor tem que estar com as mãos estendidas juntamente com a sua esposa e os seus liderados para pegar nas mãos dos irmãos e fazer aquilo para a glória de Deus e dizer: meu irmão, Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua vida, você chegou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então é assim que a gente tem que avivar a fé do povo, é assim que a gente tem que levantar e mostrar que Jesus está na nossa vida, mesmo passando tribulação, mesmo passando problemas, aflições, mas Jesus continua sendo o mesmo na nossa vida. Então é um para ajudar o outro, não é um para derrubar o outro. E uma coisa terrível hoje que eu vejo, pastor, é no altar de Deus. E Deus, irmãos, está fazendo uma limpeza no altar dele, porque o altar dele é santo. Ele disse: Moisés, tira as sandálias, porque esse lugar que tu está pisando é santo. Então a gente tem que tirar as sandálias, porque o lugar é santo, e ele é santo, ele é zeloso, ele zela pelas nossas vidas. E o altar de Deus não são todos, mas muitos estão bagunçando. Mas ele é o olheiro, ele é o episcopado maior, é ele. Aquele que almeja o episcopado, o pastor sabe disso, está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ele fala sobre isso no versículo 1, que é o que aquele que quer ser um bispo, aquele que quer ser um diácono, enfim, que quer ter algo a mais da parte de Deus. Então, muitos estão subindo no altar, pegando em um microfone para falar inverdades, para falar heresias e para pregar aquilo que ele não está vivendo ou ela não está vivendo. Mas Jesus está vendo tudinho e está ouvindo tudo. Porque ainda, eu me lembro, dentro da palavra de Deus, eu não estou saindo do contexto, quando Elias ele foi para, fez aquele desafio com os profetas de Baal. E ali foi feito, eu não vou entrar nesse assunto porque não encaixa aqui no sentido daquele propósito de fé que foi feito, aquele desafio, mas o que eu quero dizer é o quê? Que Elias achou, pastor, que ele estava só. Quantas vezes o pastor, eu creio, muitas das vezes pensou que estava só, o pastor Antônio, os irmãos aqui, ou até eu mesmo, mas Jesus sempre esteve conosco e continua conosco. E ali Elias não sabia que tinham 7.000 que não tinham se dobrado aos deuses de Baal, aos deuses pagãos. E ali Deus, então isso é que eu quero dizer, existem os remanescentes, existem ainda homens e mulheres de Deus que estão guardadinhos por Deus, que não estão na mídia
da terra, mas estão na mídia de Jesus. E aos pouquinhos Jesus está usando o pequeno Renilson, o pastor Renilson, o pequeno pastor Antônio, o pequeno diácono, as diaconisas, missionários, enfim, as crianças, para mostrar que Ele é Deus. Ele não precisa de mídia, Ele não precisa de nome, porque o nome que nós temos que carregar e declarar é o nome de Jesus Cristo. E é por causa desse nome que eu e vocês somos perseguidos todo santo dia. É por causa desse nome, pastor, que todos nós, todo dia, vamos ao quê? Ao abatedouro. Por quê? Porque ele passou, mas ele venceu. E ele disse que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E continuando diz, e não somente versículo 3, isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ou seja, nós temos que se alegrar nas tribulações. Mas eu vejo crentes ou cristãos evangélicos tristes na hora da tribulação. Mas Paulo aqui, falando aos romanos, ele teve um currículo de tribulações, ele teve um currículo de perseguições. Ele levou 39 menos um açoite, não é assim, pastor? E assim ele deixou de servir a Deus, ele deixou de perseverar, ele deixou de agir a fé em Cristo Jesus, não. Ele continuou perseverando, ele teve naufrágio, ele disse que ele sabia passar fome, mas ele também sabia ter abundância. E porque o crente não aprende isso dentro da palavra de Deus com os homens e mulheres de Deus, desde Gênesis até Apocalipse? Porque nós não somos diferentes deles. A única diferença da gente para o povo do Antigo Testamento, e eu creio que os irmãos sabem, é que o Espírito Santo só pairava sobre eles, vinha sobre eles. Não era assim, meu pastor? Me ajude, que o senhor também estuda mais do que eu, mas a gente tem que compartilhar um com o outro. Então, e a gente não, a gente teve o privilégio e está tendo de ter o próprio Espírito Santo de Deus dentro da gente. E muitas das vezes a gente não dá valor a esse Espírito Santo. Muitas das vezes a gente quer usar o corpo e os membros para a prostituição, para as drogas, para aquilo que não vai edificar nem a nossa vida e nem a vida da nossa família, dos nossos irmãos em Cristo, ou de onde a gente estiver. E continuando, ele diz: sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, a gente tem que passar pela tribulação, para através da tribulação vir a perseverança. A gente o que? Perseverar em meio àquele problema, em meio àquela situação. E continuando ele diz: e a perseverança é experiência, a experiência é esperança. Então temos também que perseverar para poder a gente experimentar, para poder a gente ter uma experiência, para poder a gente não perder a esperança. E a esperança, ela nunca morreu e ela nunca vai morrer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Louvado seja Deus. Então, o Espírito Santo, ele foi o que? Otorgado, ele foi nos dado. E é através do Espírito Santo que a gente consegue vencer a tribulação. É através do Espírito Santo que a gente consegue perseverar. E é através do Espírito Santo que a gente consegue ter esperança. E a nossa esperança não é ter um carro bom, não é ter uma casa boa, não é ter dinheiro. A nossa esperança, a nossa perseverança é a gente fazer como Paulo. Combater o bom combate, aleluia. Não perder a fé, mas a gente concluir a nossa missão, que aqui estamos, e saber que Jesus está voltando para nos buscar, para buscar a igreja lavada e remida pelo sangue dele. Então essa é a esperança que a gente não pode perder, que se a gente crê ou a gente não crê, ele voltará. Isso já está escrito, tudo está se cumprindo, os sinais estão mostrando aí a volta de Jesus, mas muitos estão dormindo espiritualmente.
Todo dia é falado da palavra de Deus, todo dia é pregada essa palavra, mas muitos não estão dando ouvido, entra no ouvido e sai no outro. E continuando diz, e outra, para poder também a gente conquistar as coisas com Deus e em Deus, temos que ter o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo foi nos dado através de Jesus. Jesus disse o que para os discípulos? Está lá em João: eu irei para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. E o Consolador está aqui essa noite. Não só esta noite, ele estava com vocês ontem, está hoje, estará no porvir. Então é o Consolador que nos sustenta, é ele que geme com gemidos inexprimíveis, é ele que ora porque a gente não sabe orar ao Pai, porque sem ele nós não vencemos. Não tem esse bom, porque Jesus disse: fique aí. Ele deu uma ordem, está lá em Lucas, disse aos discípulos eles ficarem e aguardar a manifestação do Espírito Santo, que Jesus ia soprar neles. E assim Jesus fez, e ele soprou o Espírito dele aqui em cada um de nós. Basta a gente crer, confiar e usar as armas que a gente tem, que é essa aqui, é a palavra de Deus. A verdade está aqui, e essa palavra ela levanta até Lázaro, até defunto, porque Lázaro estava morto, mas Jesus disse o que? Lázaro, saia, e assim ele saiu. Então não tem impossível na nossa vida diante de Deus. Glória a Deus, verdade. A gente muitas das vezes que atrapalha a nossa caminhada em Deus ou com Deus. É a gente que muitas das vezes atrapalha a bênção nos alcançar. Porque a palavra de Deus é bem clara aqui, é bem aqui pertinho, não precisa abrir. Romanos 8, 39 diz assim: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não tem nada, irmãos, que possa atrapalhar. Não tem principados, não tem potestade. Quando nós estamos em posição, alinhados em Deus e com Deus, nada pode nos atrapalhar, porque ele mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, qual é o impossível? O que é que vocês acham que é impossível para Deus tornar possível? Eu não sei o que vocês vieram buscar essa noite. Espero que vocês vieram buscar a sã doutrina, a palavra de Deus. Porque muitos estão atrás do milagre. Muitos vêm buscar o milagre, mas não vêm buscar, pastor, a palavra. E é através da palavra que nós recebemos o milagre. Ele não mudou, ele continuou o mesmo. Veja, pastor e meus irmãos em Cristo, que Jesus fez ali a multiplicação do pães, não foi assim? Mas antes dele multiplicar os pães, primeiro ele multiplicou a palavra na vida de cada um que estava ali. Ele lançou a semente, ele deu a palavra, porque primeiro é a palavra. Mateus 6,33: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele acrescenta. E ele mostrou esse Mateus 6,33 na multiplicação, porque ele deu a palavra para as pessoas buscarem o reino e a justiça de Deus. E depois ele disse: espera aí, como é que eu vou dispersar essas pessoas se elas estão com o ventre vazio? E ali ele disse aos discípulos que eles tinham que dar um jeito, e eles ficaram se bananando. E ali tinha um jovenzinho, que nem esse jovem aqui, com o celular na mão, gravando. Tinha os 5 pães e os 2 peixes. E ali ele deu graças ao céu, ao Pai, e ali foi multiplicado, como a gente sabe. Aleluia. Não faltou alguma coisa, não. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que as pessoas primeiro receberam a palavra, para depois o milagre. E muitos estão invertendo, estão vindo buscar o milagre, mas não a palavra. Por quê? É uma coisa que eu acho interessante, pastor. A igreja está cheia, mas vazia de Deus, entre aspas. E outra, muitos vêm e muitos não recebem. Outros vêm e recebem. Não foi a mesma palavra pregada? E por que todos não receberam? É porque Jesus não quis abençoar? Não, irmãos, é porque Ele conhece e sonda o nosso
coração. Se nós estamos ligados a Ele, a palavra dele, Ele mesmo disse, está lá em João 15, se ele está na gente, a gente está nele, as palavras dele estão dentro da gente, a gente pode pedir o que a gente quiser e assim será feito. Glória a Deus, aleluia. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo Jesus. Glória Só a que as Deus. pessoas não entenderam isso. As pessoas... é outra coisa que eu acho interessante e antibíblico, porque para mim é antibíblico, é quando alguém diz assim, oi, venha à igreja que os seus problemas vão acabar, o seu sofrimento vai Pode acabar. passar. Como? Como é que vai acabar o sofrimento? Como é que vai acabar o sofrimento se Jesus mesmo ele disse que no mundo a gente ia passar por aflições, no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente tivesse o quê? Bom ânimo, que a gente se alegrasse mesmo na tribulação, mesmo na aflição. E como é que tem pessoas dizendo assim, venha para a igreja que os seus problemas vão acabar? Está errado esse evangelho, tá ou não está, meu pastor? Porque a gente vence uma luta hoje e amanhã já tem outra luta, já tem Glória outra a guerra. Deus. Como é que acaba os problemas? Então vamos pregar a verdade como está escrito. Diga assim, meu irmão, se você vier buscar a Deus, você obterá uma transformação de vida. Sua vida vai ser transformada da água para o vinho. Aí eu creio, porque está na Bíblia. Aleluia. Agora dizer que vai acabar os problemas, ó o dedinho. O problema vai acabar assim quando Ele vier nos buscar e tudo for destruído, o fogo descer do céu com enxofre, como está escrito, e Ele limpar com o fogo que vai sair da boca dele toda essa terra e a nova Jerusalém, que já está lá em cima, antes mesmo da fundação do mundo, preparada para os escolhidos dele, Glória a descer Deus. sobre a terra nova, com novos céus, toda purificada. Aí sim, aí acaba o choro, acaba a tribulação, acaba a aflição, acaba tudo, o luto, a morte. Aí sim, porque é como está escrito aqui, ó, se a minha Bíblia é diferente de outros pastores, de outros pregadores, eu não sei, mas a minha Bíblia ensina assim. O meu Jesus, o nosso Jesus ensina assim. Glória a Deus. E aí diz, versículo 6, porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Os ímpios é o que? Aquelas pessoas que não creem em Deus, que recusam reconhecer Ele como Deus, então se tornam pessoas ímpias. Mas nós somos considerados o que? Justos. Porque quem nos justificou? Deus. Através do seu único Filho, unigênito e primogênito, chamado Jesus Cristo. Dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja que amor o nosso Deus teve e tem por nós. Mesmo nós erramos, mesmo nós sendo pecadores, mas Ele entregou o seu Filho para que pudéssemos ter vida e uma vida com abundância. Glória para a que a Deus, gente aleluia. pudesse deixar a velha natureza para ter a natureza de Deus. Ou seja, retomar, melhor dizendo, a natureza de Deus que já tínhamos e perdemos através de Adão, quando ele se deleitou ao pecado juntamente com Adão e Eva. Glória a Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Veja que Deus fez uma aliança com Abraão e com Davi. E depois veio Jesus e Jesus fez a aliança dele de sangue conosco. Aleluia. Para que a gente não viesse perder o quê? A nossa salvação. Para que a gente ainda tivesse a porta de entrada, que é Jesus, para o céu, para a eternidade. E essa porta, cada vez mais ela está o quê? Se fechando. Cada vez mais ela está ficando estreita. E a larga está se enlarguecendo. E ai daqueles que não entrar por essa porta.
vai ser triste, porque vai bater e ele vai dizer: eu não te conheço. Mas ele vai dizer: benditos do meu Pai, que somos nós. O reino está preparado, foi preparado para vocês. Glória a E Deus. mesmo sendo pecadores, mesmo sendo humilhados, pisoteados, muitas das vezes mal falados, porque estavam carregando o meu nome, mas perseveraram até o fim. Vocês passaram pela tribulação, mas vocês perseveraram. E hoje vocês estão aqui nessa mesa que já estava preparada para vocês. Eu não vejo a hora de sentar naquela mesa para ser servido pelo próprio Senhor e Salvador. Glória a Deus, aleluia. A gente receber aquela ceia dele gloriosa. E muitos ainda ficam buscando banquetes pagãos e não caíram em si ainda. Muitos ainda estão como os filhos pródigos. Mas o filho pródigo ainda ele reconheceu, ele se quebrantou. Ele entendeu que ele tinha errado. Ele entendeu que ele nunca deveria ter saído da casa do pai. Mas em nenhum momento o pai deixou de estar de braços abertos, aguardando o filho. E quando o filho chegou, ele disse: prepare a melhor roupa, prepare a sandália, prepare o anel. Não foi assim? Aleluia. E a nossa roupa, o nosso anel, a nossa sandália também já está preparada por aquele Glória a que Deus. nos prometeu. E ele não tarda, ele apenas foi comprimido, foi abreviado os dias para poder a ira dele não vir sobre essa humanidade, através de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E aí diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, veja, nós éramos inimigos de Deus. E o que é que torna nós inimigos de Deus? O pecado. É o pecado que faz a gente ser inimigo de Deus, mediante a morte do seu Filho. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então nós fomos reconciliados através de quem? Do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, Deus, ele já faz tudo com estratégia. Ele já tinha feito Adão, já mostrando o modelo de Cristo no porvir, que é o que aqui a palavra está dizendo. Então o Adão primeiro que veio já era o que? Uma figura, uma representação do segundo Adão, do Cristo que estava no céu, que ia ter que vir padecer, morrer, para poder nós podermos ter novamente uma aliança com Deus, sermos reconciliados com Ele. Então veja que Deus, ele fez nós imagem e semelhança dele. Ele nunca perdeu uma guerra, nunca vai perder, ele nunca perdeu o controle sobre a minha e a sua vida. O controle está nas mãos dele. Glória a Deus. Depende de mim e depende de vocês. Se a gente quer realmente continuar perseverando com Deus e em Deus, ou se queremos recuar e voltar para o lixeiro do pecado, para o lixo do pecado, para o lamaçal do pecado, que um dia nós tivemos lá, estávamos lá. Então é uma reflexão que nós temos que fazer. E também temos que saber se realmente nós estamos andando de acordo com como Deus quer que nós venhamos andar. Se nós estamos falando de acordo com como Deus quer que nós venhamos falar. Se estamos ajudando o nosso próximo conforme Deus
manda a gente fazer, porque tem muitas pessoas aí que se diz de Deus, abre a boca para falar em Deus, mas ela não mostra o amor de Deus na vida dela. Glória a Jesus, aleluia. E é um dos frutos desse Espírito Santo que foi nos otorgado, é o amor. São 9 frutos do Espírito Santo. E eu vejo pessoas dizendo que ama o seu próximo, e muitas das vezes chega alguém, bate na porta dele ou dela, ele pode dar uma massa de cuscuz e ele não dá. Ele diz: não, irmão, não tenho, já estou passando dificuldade. Tem uma passagem para dar e não dá. Glória a E Deus. que amor aleluia. é esse? E que Jesus é esse que está habitando em mim e você? E que Jesus é esse que está dentro da gente, que nos reconciliou com Deus? Como? Se a gente não está nem amando a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, nossa alma, nosso espírito, e amando o nosso próximo como nós nos amamos. Então, a igreja de Cristo, entre aspas, peca desse lado também, igreja. De não saber estender a mão para aquele que está caído. Se chega um bêbado na igreja, em vez da gente chegar e o receber e o abraçar, não, a gente já enoja. Virgem, meu Deus, está fedendo. Virgem, que bafo de cachaça, de cigarro. E que igreja de Cristo é essa? Por amor de Deus. A gente está aqui para abraçar, independente de quem seja. Se vai chegar um diácono de paletó, ou um diácono sem paletó, ou um irmãozinho bêbado, ou sem ser bêbado. Aqui ninguém pode fazer acepção de pessoas, porque ele disse que ele veio para os doentes e não para os sãos. E porque a igreja de Cristo quer colocar o irmãozinho que chega ali para fora. Claro, a casa de Deus tem ordem e decência, decência e ordem. A gente não vai deixar ninguém entrar na casa de Deus para bagunçar, isso não. Mas rejeitar jamais, porque a gente não sabe o porquê ele está naquela situação, mas Deus sabe. E é tão bom quando a gente encontra uma porta dessa aberta, a casa de Deus, a casa de oração, e a gente entra e tem alguém para nos estender a mão, para nos acolher. Glória a Deus, aleluia. E dizer: não, eu cheguei no lugar certo. Eu passei por Ilha das Flores, Pacatubilha, tive a oportunidade de cuidar de 2 igrejas. Em Ilha das Flores tinha um senhor lá, pedreiro, assim, a mulher falou que ele era pedreiro, um homem bem conhecido lá em Ilha das Flores. Mas todo culto ele chegava antes, chegava cheio de coromeiro, de cachaça, mas eu nunca o rejeitei. Aí eu estou dizendo isso para vocês, para dizer que eu sou bom, que eu sou melhor do que vocês jamais. Eu estou mostrando o Evangelho de Cristo como ele nos ensinou. E ali eu dizia: meu irmão, seja bem-vindo, fica aí. Já orava por ele e ele ficava lá quietinho, aguardando o culto. E ali ele ia recebendo, quando ele queria ir embora ele ia, mas nunca bagunçou. Agora, se eu pegasse e menosprezasse ele, e aí? E aí Deus ia estar vendo o quê? Que eu estou mostrando ser o que eu não sou, ou seja, eu estou com a capa. E tem muitos com a capa e não estão zelando pelaquilo que Deus fez. Ele entregou a própria vida dele. Ele não disse assim: eu só vou entregar para aquele que está são, ou está bem vestido, ou está bem perfumado. Não. Ele entregou a vida por todos nós, independente de cor, de raça, de língua, enfim. Ele foi Deus e continua sendo Deus. Amém? Amém. E assim diz, para a gente finalizar: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, veja, pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, veja que pela ofensa de um, ou seja, do Adão, do primeiro Adão, muitos morreram, mas pela graça de um,
muitos foram salvos, muitos foram aceitos por Deus, foram reconhecidos como os filhos de Deus. Aleluia, glória. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Então, veja que por um veio a condenação, mas pelo outro veio o quê? A salvação e o dom da vida. Glória e a a gente Deus. só tem vida em Jesus. Ele Glória disse: a eu sou Deus. o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não passar por mim, se não passar por Jesus. E esse Jesus continua sendo o mesmo. Ele está aqui nessa noite para curar aqueles que precisam da cura, para transformar aqueles que precisam da transformação, para tirar das cadeias, tanto terranas como espirituais, aqueles que precisam, porque a pior cadeia é espiritual, e tem muitos presos dentro da casa de oração, mas ainda estão presos nas garras de Satanás, nas cadeias escuras das trevas. Veja que tem anjos nesse momento em cadeias, em correntes de trevas. Está escrito na carta de Judas, vizinho Apocalipse. Então até anjos que deixaram o seu principado, veja, anjos que estavam lá com Deus, pecaram diante de Deus, ou seja, eles deixaram o melhor daquele lugar para viver o pior. E é a mesma coisa que acontece com a gente. Hoje eu posso estar aqui, mas eu não sei o meu amanhã. Amanhã eu posso estar ali na rua e de repente é vocês lá tentando me resgatar, porque eu não sou melhor do que ninguém. E por que eu digo isso? Porque tem muitos diáconos, pastores aí na sarjeta, nas drogas, na prostituição. Mas um dia ele estava aqui, pregando, falando do amor de Deus, dizendo que Jesus salva, e realmente ele salva, que ele cura, que ele transforma, mas hoje é ele que está na situação pecaminosa. Mas eu vou rejeitar, eu vou agora apontar para ele? Não, eu vou orar por ele e fazer aquilo que Deus mandar eu fazer, porque até a palavra ele já conhece. Se eu chegar com a palavra, ele diz: ah, meu irmão, eu já conheço, porque só Deus para poder transformar e resgatar e trazer esse homem de Deus para a presença de Deus. A gente pode dar a palavra que for, mas não é o nosso trabalho, é o trabalho do Espírito Santo. Nosso trabalho é interceder pela vida dele, para Deus continuar batendo na porta do coração dele e ele abrir, para Jesus cear com ele e ele com Jesus, como está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ele disse: estou à porta e bato, se abrir eu entrarei, cearei contigo e você comigo. E para finalizar diz: glória a Deus, aleluia. porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, pela desobediência de um, muitos acabaram se tornando pecadores, mas pela obediência de um, muitos se tornarão justos. E muitos já estão aqui sendo justos, justificados por quem? Por Jesus. E aí diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça de Deus, ela superabundou, e essa mesma graça foi derramada hoje e sempre nos nossos corações. Basta a gente continuar crendo e perseverando diante de quem? De Deus. E para finalizar ele diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou repetir de novo: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida, não para mais a morte. A vida o que? Eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas tem também a morte eterna da condenação. E aqueles que rejeitam a Jesus Cristo já estão condenados, porque ele disse: aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. E não é o diácono que está condenando ninguém,
Porque eu não posso condenar alguém, porque se eu condeno alguém, eu estou condenando a mim mesmo. Se eu maltrato alguém, eu estou maltratando a mim mesmo. Por isso que a igreja de Cristo tem que deixar de ser, pastor, leprosa, tem que deixar de ser acamada, tem que deixar de ser cega. Isso entre aspas, viu, igreja? Vai entendendo, não estou generalizando. A igreja de Cristo tem que deixar de ser hemorrágica. Por que hemorrágica? Porque veja que aquela mulher estava hemorrágica há 12 anos, com aquela hemorragia. Mas assim que ela tocou na orla do Senhor Jesus, ali saiu virtude e poder dele, não foi assim? E assim ela foi curada, aquele sangue foi estancado. E por que eu digo que a igreja de Cristo, entre aspas, está hemorrágica? Porque a igreja de Cristo está sangrando, mas não o sangue de Cristo, o sangue do pecado. Então, a gente tem que se consertar diante de Deus, o altar diante de Deus, para que esse sangue venha a ser estancado. Isso eu estou falando espiritualmente, igreja, não é carnalmente. Para que a gente venha o que está purificado e a gente venha estar limpo de todo o pecado. As nossas vestes têm que estar o quê? Brancas como a neve, que não venha nem um pingo de sangue, porque o sangue simboliza o pecado, mas o mesmo sangue também simboliza o quê? A salvação, a graça de Deus, a virtude, ou seja, o sangue de Jesus que purifica todos nós do pecado. E por que cega? Porque muitas das vezes não estão dando valor à palavra de Deus. Veja que aquele cego Bartimeu, não de nascença, mas devido aos romanos que acabaram perfurando os olhos dele, né? O Bartimeu, filho de Timeu, ele estava cego fisicamente. Mas veja que a multidão, ela estava enxergando, mas ela não estava vendo a graça, ela não estava enxergando Jesus, mas mesmo ele cego fisicamente, ele estava enxergando a graça, ele estava enxergando Jesus, ele estava só esperando uma oportunidade para poder ele o quê? Clamar aquele que poderia mudar a vida dele, dar as vistas físicas a ele, porque as espirituais ele já tinha, ele já estava tendo. Então a igreja de Cristo está cega nesse sentido espiritual. E por que está acamada? Lembra daqueles amigos que ajudaram aquele homem? Levou ele até onde Jesus estava, a multidão não tinha como ele entrar, e eles tiveram que subir a escada e colocar eles pelo teto para poder receber o que? O milagre. Então veja a fé daqueles homens. Mas o que eu quero dizer com isso? Jesus disse o que? Seus pecados estão perdoados. Pega o teu leito e ande. E vá. Glória a Deus. Então muitos estão acamados porque estão o que? Acamados espiritualmente, ou seja, estão paralisados. A igreja de Cristo tem que se movimentar. Se é para evangelizar, eu creio que o pastor evangeliza, se junta com o pastor para evangelizar. Se é para fazer um sopão, se junta com o pastor para fazer. Enfim, se é para fazer visita, ajuda o pastor a fazer. Ou seja, se movimente, não só fique sentado nas cadeiras. A cadeira é para poder a gente ser alimentado da palavra, para poder a gente receber algo espiritual da palavra de Deus, porque aqui também é uma faculdade, como uma faculdade espiritual, como um hospital espiritual. Mas tem muita gente morrendo aí fora, precisando do pastor, o pastor sabe disso, precisando de mim, precisando de nós. Não é só vestir a roupa, dar glória a Deus, aleluia, e pronto, não. E só olhar para mim, para minha família ou para sua família, para a gente buscar e resgatar as almas que estão lá fora, levar o evangelho e mostrar que realmente nós somos de Deus, que realmente Jesus nos transformou, mostrar que nós somos cartas vivas de Cristo. Como Paulo falou, as pessoas olham para a gente e veem Cristo na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia, meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então é isso, igreja. Nós temos que ser igreja de Cristo. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. E nós somos a igreja dele. A gente tem que lembrar de onde ele nos tirou. E a gente ajudar aquelas pessoas também a sair daquela situação. Claro, não
está no nosso querer, está no querer de Deus e daquela pessoa que abriu o coração. Mas nós temos que fazer o nosso papel, vestir a camisa, levantar a bandeira de Cristo e dizer: o pecado não. O inferno já é derrotado, Satanás e os demônios já é derrotado pelo sangue do Cordeiro. Ele está debaixo dos pés de Jesus e dos nossos pés. Isso tem que ser igreja, marchar, andar. Jesus disse: Moisés, por que você está orando? Diga ao povo que marche. Então é o que Jesus está dizendo para mim e para vocês: igreja minha, marche. Mostre que o inferno nunca prevaleceu e nunca vai prevalecer. E eu estou voltando. Clame, eleve a minha palavra aos quatro cantos do mundo, que eu estou voltando, eu estou vindo buscar. E eu não quero perder muitas pessoas, eu quero salvar todos, porém nem todos querem a minha salvação. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa foi essa. Melhor é para praticá-la. Que Deus continue abençoando o nosso amado diácono. Desde já agradecemos. Louvado seja Deus. E diácono Carlos, por favor, meu querido. Glória a Deus. Cadê o missionário? De diácono para diácono. Vem receber também uma pequena lembrança em nome do ministério, meu querido. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nosso diácono Carlos aí passando. Glória a Deus. Da volta, vamos registrar aqui na Rede Globo. Abaixa o tom. Impressão, pastor. Ah, pastor Antônio. Vai na volta. Levanta, isso aí na câmera. Foi. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, os aviso. Amanhã, 7h30 da manhã, terá uma consagração na Igreja Pentecostal, Presença de Deus. Café com a palavra, onde o pastor Renilson foi convidado para levar uma palavra. Então, aqueles que querem começar o dia amanhã em consagração, 7h30, estarei ali na Igreja Pentecostal, Presença de Deus, da pastora Flora Marta e pastor Vicente. Na segunda-feira, ensaio das adoradoras de Jeová. E na terça-feira, culto em homenagem aos pais. Então, vocês convidam o papai, o vovô, para estar conosco na terça-feira à noite, culto em homenagem aos pais. Para a glória de Deus, teremos o preleitor, o irmão Geri Ferreira. O pastor Geri Ferreira estará conosco. E na quinta-feira, o quarto dia da campanha, Agosto de Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus, que possamos nos enchermos mais e mais da palavra de Deus. Ficamos em pé. Glória a Deus, para agradecer ao Senhor. Louvado seja Deus pelo terceiro dia da campanha, pela vida de cada um de vocês, pelos louvores, pelos grupos, pelas oportunidades, pela ministração da palavra, e possamos tomar posse. Irmãos, nosso alvo é Jesus. Nosso alvo é Jesus. Uma certa vez um cidadão chegou ao seu pastor e disse: pastor, eu quero sair da igreja, porque fulano faz coisa errada, fulano diz coisa errada, e fulano, o pastor disse: vem cá, antes de você sair, você vai pegar esse copo, encher de água, e você vai ficar correndo ao redor da igreja. A igreja ficava em um lugar que não tinha vizinhos. Depois que você dá 10 voltas ao redor da igreja, aí você pode sair. E aquele jovem pegou aquele copo, encheu d'água e começou a correr, arroteando a igreja, dando quantas voltas? 10 voltas. Durante essas voltas que ele dava ao redor da igreja, teve culto, teve ciclo de oração, teve ensaio. E depois que ele terminou de dar aquelas 10 voltas, o pastor chamou ele e disse: e aí? Você quer sair da igreja ainda? Deixa eu te perguntar. Enquanto você corria ao redor da igreja, você enxergou alguma coisa? Ele disse: não, porque eu estava focalizado na água no copo para não deixar cair. O pastor chamou ele e disse: então faça assim com Jesus. Entre na igreja sem olhar para o irmão da direita, nem da esquerda, nem da frente, nem do fundo. Olhe para Jesus. Quando seu foco for Jesus, você não encontrará defeito na igreja. Glória a Deus. Amém, igreja? É isso que
Jesus quer da gente. O foco é Jesus. Como bem foi pregoado nessa noite. Se nós ficarmos preocupados com A e com B, irmãos, todos nós. Veja que palavra poderosa. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Glória a Deus. Todos somos iguais diante do Papai do céu. O bom aqui é Ele. O magnífico é Ele. A honra e a glória e o louvor é para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe Satanás roubar tua salvação. Eita glória. Não deixe Satanás colocar laço para que eu e você possa cair, para depois ele ficar mangando da nossa cara. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Assim como pela fé o pecado entrou no mundo, como foi pregoado através de Adão, a salvação também veio pelo homem chamado Jesus. Glória a Deus. Pastor Antônio, ore, meu querido, e dê a bênção apostólica depois da oração. Seu Deus, Pai querido, amado Mestre, Santo de Israel, nós queremos te agradecer, Pai amado, aleluia, pela tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando o teu filho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos ajuda, Pai, a entender, Pai amado, aleluia, que só a vida em Jesus Cristo, Pai amado. Pai, o Senhor fala na tua palavra que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Glória Pai. a Deus, Nos ajuda, Pai amado, a abraçar, Pai amado, a querer, Pai, o nosso bem ao nosso próximo, Pai amado. É o mandamento, Pai amado, aleluia, que nos deixou, Pai amado. Amar o teu próximo como nós queremos, Pai. Nos ajuda, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que foi feito nesta noite, Pai. Obrigado por o Senhor estar, Pai, nos conduzindo, Pai. Aleluia, Pai amado, pelos teus caminhos, Pai amado. Segura, Pai, na mão de cada um, Pai, para que a gente não venha, Pai, deslizarmos, Pai, e cairmos, Pai amado. Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Pai, leva, Pai, o teu povo debaixo da tua potente e segunda mão, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só um segundo, pastor. Só um segundo que o Espírito Santo vem lembrar. Glória a Deus. Tem no nosso meio alguém que gostaria nessa noite de dar um passo para Jesus, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador? Se tiver, levanta a mão, dá um passo para Jesus. Glória a Deus. Levanta bem alto assim a mão. Diga: Jesus, eu te quero. Glória a Deus. Vem cá, meu querido. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu tinha esquecido, irmão. Glória a Deus, aleluia. Então, antes da bênção apostólica, o nosso amado diácono ora por essa. Ela venha crescer na casa do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui, meu Deus. Está aqui, meu Deus, essa jovem, essa criança Tiffany, meu Deus. E veja, meu Deus, que coração puro, né? O Senhor lembrou o pastor e se alguém queria se render, e veja essa criança dando um exemplo, meu Deus, a muitos adultos que muitas das vezes ficam com o coração de pedra se trancando para devolver a vida ao Senhor. E essa criança, ela já entendeu que foi o Senhor que deu a vida a ela, foi o Senhor que trouxe ela a essa terra, e ela levantou as mãos dela um pouco tímida, o pastor ajudou ela a avivar ali, ela levantou mais uma vez a mão, estendendo a ti, meu Deus, e ela entendeu no espírito dela, da forma que o Senhor pôde fazer ela entender nessa noite a tua graça sobre a vida dela, meu Deus, e que o Senhor, meu Deus, continue abençoando ela, a casa dela, que ela venha, meu Deus, continuar nos teus caminhos, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, alimentar, meu Deus, a alma dela, o espírito dela, através da tua palavra, que ela venha ser a tua adoradora, a tua missionária, meu Deus, assim conforme o propósito que o Senhor tem na vida dela, meu Deus, e ela deu um passo, meu Deus, que muitos não gostam de dar, não querem dar, meu Deus, que é devolver a vida ao Senhor, meu Deus. E assim o Senhor disse que aquele todo joelho se dobraria, toda boca confessaria o Senhor, meu Deus, como único e suficiente Salvador, e que o Senhor venha derramar bênçãos sobre a vida dela sem medida, não só a vida dela, mas a da família dela. E eu creio, meu Deus, e tenho toda a fé que através dela, meu Deus, a família dela será ganha para o Senhor, e muitos irão se render através da vida da Tiffany. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois a bênção apostólica, depois vamos dar os parabéns pela decisão da nossa irmã Tiffany, né? Faça assim com as mãos. Amém.
que o amor de Deus Pai, a comunhão que é em Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, hoje e sempre. E a igreja diz: Amém. A igreja diz: Amém. Salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Saudamos uns aos outros com a paz do Senhor. Está encerrado mais um culto. Em nome de Jesus. Vamos,